Olá, alunos do ensino fundamental, estamos diretamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos dar uma olhada no número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 8 e tem como objeto de conhecimento fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre os meios de orientação e localização. Sol, rosa dos ventos, lua, constelação Cruzeiro do Sul, bússola e GPS. A partir de agora, acompanhem comigo esta aula. Inicio a nossa aula com esta seguinte pergunta: como vocês se orientam quando estão em um lugar desconhecido e sem sinal de internet? E se não houvessem sinais, placas, mapas digitais que pudessem te ajudar a se localizar, a se orientar no espaço geográfico? Mas existem, alguns meios de orientação que não precisam de tecnologia. Hoje em dia, isso parece uma situação difícil, certo? Pois nós dependemos de aplicativos, de celulares, com uso de GPS, de mapas digitais, para nos orientarmos. Mas na antiguidade, os povos antigos, eles utilizavam muitos meios de orientação, que ainda podem ser utilizados. O sol, por exemplo, ele era um meio de orientação muito utilizado na antiguidade. A observação do sol e de outros astros sempre foi um dos principais métodos utilizados pelos viajantes lá no passado. As pessoas elas se localizavam e se orientavam pela superfície terrestre, tomando o sol como meio de orientação. Mas vocês já repararam como o sol ele parece se mover durante o dia? Durante o dia, o sol ele está num ponto lá no horizonte. Ao amanhecer, ele está num ponto lá no horizonte, num ponto bem alto. Ao decorrer do dia, nós temos a impressão que, por volta do meio-dia, o sol ele está num ponto mais alto ainda lá no céu. E ao entardecer, quando o sol ele está se pondo, nós temos a impressão que o sol ele está num outro ponto lá no horizonte. Mas por que isso acontece? Vamos observar que eu vou te explicar mais por que isso acontece, o que isso tem a ver com o movimento aparente do sol. Acompanhem comigo. Neste dia, eram 7h30 da manhã. A nossa grande estrela, o Sol, estava aparecendo lá no horizonte, na direção leste. O Sol estava num ponto baixo no céu. Observem que eu estava posicionada de lado para o Sol e o meu corpo estava bloqueando a sua luz. Nesta manhã, os raios solares não estavam chegando de forma tão intensa na superfície. Por isso, minha sombra não aparece tão nitidamente. Porém, observem que mesmo assim, a minha sombra que se projetou no chão aparece comprida ou alongada. O horário é meio-dia. Também fiquei posicionada de lado para o sol e a minha sombra que se projetou no chão estava mais curta. Nesse momento, eram 17h30 e o sol estava desaparecendo na direção oeste. Ele estava se pondo e se posicionando num ponto mais baixo no céu. Neste horário, o céu estava nublado e os raios solares não atingiam a superfície de uma forma intensa. Por isso, minha sombra não ficou projetada no chão. Porém, se a tarde não estivesse nublada, a projeção da minha sombra estaria como no horário da manhã, com a minha sombra mais comprida. A minha sombra ficou em posições diferentes. Essa diferença na posição da minha sombra tem a ver com o movimento aparente do Sol.
temos a impressão de que o Sol se move lá no céu. Mas, na verdade, o corpo que está em movimento é a nossa Terra. E a gente não percebe o movimento da Terra porque estamos nos movendo com ela. Então, o movimento aparente do Sol é uma ilusão, porque é a Terra que gira e nos dá a sensação de que o Sol está se movendo no céu. Legal, né? Assim, todos os dias temos o Sol surgindo, brilhando e se pondo, graças ao giro da nossa querida Terra. E na antiguidade, os povos antigos, eles utilizavam a contagem do tempo a partir da observação da luz do sol. Por isso, eles criaram o relógio de sol. E a gente vai verificar o que era o relógio de sol. Os antigos egípcios e os babilônios, eles usavam uma vareta. Essa vareta, ela era fincada no chão, na posição vertical, e ao longo do dia, esses povos eles começavam a observar a projeção da sombra. E com isso, eles conseguiam estimar as horas. A essa vareta, que ficava fincada no chão, eles deram o nome de gnomo. Então, estava criado o pai de todos os relógios de sol, o famoso gnomo. Então, esses povos, eles observavam que ao amanhecer, a sombra ela estava bem longa, ao meio-dia ela estava no seu tamanho mínimo e ao entardecer ela voltava a se alongar novamente, como vocês viram no vídeo que eu demonstrei para vocês. Essa projeção da sombra. Em muitas cidades do Brasil e do mundo foram criados, nós temos os obeliscos, que são obras arquitetônicas, construções arquitetônicas, que são relógios de sol. E nós temos aí, para mostrar para vocês, esse relógio de sol. Com o uso deste recurso, observem que essa vareta, né, ela vai ali se movimentando. E aí a gente vai observando a projeção da sombra, que ela vai mudando ao longo do dia. Em alguns momentos, observem que ela está mais curta. Em alguns outros momentos, ao longo do dia, essa sombra ela se projeta de forma mais longa. Então, desta maneira, funcionava um relógio de sol, ou funciona, né, um relógio de sol. O Cruzeiro do Sul, ele também era utilizado, muito utilizado, principalmente lá na antiguidade, como meio de orientação. Então, quando não existia muita tecnologia, não existia, na verdade, tecnologia, os povos antigos, eles utilizavam essa constelação como meio de orientação. Então, o Cruzeiro do Sul, ele foi muito utilizado, principalmente na época das grandes navegações, e ele permitia ali os viajantes traçarem as rotas marítimas. Mas o que é o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul é uma constelação, né, que está presente lá no céu, cujas estrelas mais brilhantes elas estão dispostas em forma de uma cruz, né? Daí, como o próprio nome diz, Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul ele pode ser visto ali o ano todo aqui no hemisfério sul. Então, ele pode ser visto a olho nu durante uma noite de céu limpo. A principal estrela do Cruzeiro do Sul é a estrela de Magalhães, ou Alfa. O Cruzeiro do Sul ele também pode ser utilizado como uma referência para localizar o Polo Sul geográfico. Nesta próxima imagem, vocês podem observar as 5 estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul. E aí, observem aí essas estrelas. Nós temos a estrela de Magalhães, a estrela Mimosa, a estrela Rubídia,
a estrela pálida e a estrela intrometida que está aí nos braços do madeiro. Como é que você pode se localizar, se orientar no espaço geográfico, tomando como meio de orientação o Cruzeiro do Sul? Primeiramente, você precisa escolher uma noite de céu limpo, e aí você precisa localizar essa constelação. E você vai se posicionar para esta constelação. Então, você vai observar a estrela de Magalhães, que é a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, e você vai projetar o seu tamanho 4 vezes e meia. No sentido diagonal. Então, você vai mirar a estrela de Magalhães e você vai projetar 1, 2, 3, 4 vezes e meia o seu tamanho. Você vai projetar imaginariamente o seu tamanho na direção diagonal. E aí é só você descer em direção ao horizonte e você vai ter a direção sul ou o polo sul. E o lado oposto vai ser, você vai ter a direção sul, o seu lado oposto você vai ter a direção norte. Então, dependendo da posição do observador, nós vamos ter a direção leste ou oeste, dependendo aí se o observador está de frente aí para o Cruzeiro do Sul. Um outro meio de orientação que nós podemos utilizar e que era muito utilizado na antiguidade, mas que é utilizado no hemisfério norte, utilizando como meio de orientação a estrela polar. A estrela polar, ela é uma referência para determinar a direção norte. Então, as pessoas que estão no hemisfério norte, elas podem tomar como meio de orientação a estrela polar, que também é conhecida como Polaris. A estrela polar, ela é uma das estrelas mais importantes no céu noturno para navegação e orientação. Então, o Cruzeiro do Sul, ele pode ser muito utilizado, né, como meio de orientação no hemisfério sul, durante a noite, no céu noturno, e a estrela polar pode ser utilizada como meio de orientação, pode ser uma referência principalmente para quem está no hemisfério norte. A estrela polar, ela é essa estrela que está aqui na ponta da cauda. Essa estrela, essa estrela aqui, a estrela polar. Ela faz parte da constelação Ursa Menor. Então, o observador, ele pode se orientar a partir dessa estrela, se posicionando de frente para a estrela polar, que é essa estrela que está na ponta da cauda, e aí ele vai ter a direção norte. O lado oposto vai ser a direção sul, o seu lado direito a direção leste e o lado esquerdo oeste, mas isso vai depender da posição do observador. Nós já vimos sobre os meios de orientação, os principais meios de orientação. E agora a gente traz aqui sobre os pontos de orientação. A gente vai verificar quais são esses pontos de orientação que são utilizados como referência, como principais referência para nós nos localizarmos, nos orientarmos no espaço geográfico. Então, vamos dar uma olhada quais são esses pontos de orientação. Verifiquem na tela de vocês que nós temos como pontos de orientação os pontos cardeais, que estão aqui na cor laranja na nossa figura. Os pontos cardeais são 4, norte, sul, leste, oeste. Cada um desses pontos, eles estão representados aí, eles estão acompanhados de uma abreviação, de uma letra que indica cada um desses pontos cardeais.
O ponto cardeal norte, ele também é chamado de ponto setentrional ou boreal. O ponto cardeal sul também é chamado de meridional ou austral. O ponto cardeal leste nascente ou oriente, outro nome que ele também pode ser chamado. E o ponto cardeal oeste, ele também é chamado de poente ou ocidente. Temos também os pontos colaterais, que são os pontos de orientação que estão entre os pontos cardeais. Observem esses pontos que estão indicados aí na figura pela cor lilás. Então, nós temos os pontos colaterais nordeste, que está entre os pontos cardeais norte e nordeste. O ponto colateral noroeste, que está entre os pontos cardeais norte e oeste. O ponto colateral sudeste, que está entre o sul e o leste. E o ponto colateral sudoeste, que está entre os pontos sul e oeste. Além dos pontos cardeais e dos colaterais, também temos os pontos subcolaterais, que estão entre os pontos cardeais e colaterais. Então, nós temos o norte-nordeste, o leste-nordeste, o leste-sudeste, o ponto subcolateral sul-sudeste, o sul-sudoeste, o oeste-sudoeste, o oeste-noroeste e o norte-noroeste. Esses pontos de orientação, nós podemos encontrá-los nas bússolas e também nos mapas, onde esses pontos de orientação, eles são representados a partir de uma figura que nós vamos observar. Que figura é esta? Que é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela é essa figura que traz aí esses pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais. Então, a rosa dos ventos, a gente vai encontrar ela ali desenhada, a gente vai encontrar ela na bússola, ela vai aparecer nos mapas também. E o que é a bússola? A bússola, ela é um instrumento de orientação que embora hoje nós já tenhamos muito o uso do GPS como um recurso de orientação mais utilizado, mas a bússola ela ainda é um meio de orientação bastante confiável, principalmente quando não há tecnologia ou energia, se você tiver em um local que não disponha de energia, de tecnologia, e aí você precisa utilizar uma bússola, pode confiar na bússola como um meio de orientação. Esse instrumento foi inventado pelos chineses há muito tempo, lá na antiguidade. A bússola, ela possui uma agulha imantada, que tem a propriedade de um ímã. E ela gira sobre um eixo e um mostrador, e nela está desenhada a rosa dos ventos. Então, na tela de vocês têm aí a imagem de uma bússola. A agulha imantada da bússola, ela aponta sempre para o norte. Essa agulha ela é atraída pelo polo magnético da Terra. O polo ele atua como um grande ímã, atraindo lá a direção da agulha imantada para o polo magnético da Terra. Esse polo magnético ele não corresponde exatamente ao polo norte geográfico. Existe uma diferença de cerca de 1.400 quilômetros em relação a ele. Então, nós temos aí nós temos o norte geográfico e o polo magnético do norte. Então, durante muito tempo, o ser humano, ele pensava que em qualquer parte da Terra, a agulha que está presente na bússola, o ser humano sempre pensou que ela indicava para o polo norte, ou norte geográfico, que é a mesma coisa.
No entanto, dependendo do lugar em que nós estamos, a agulha imantada da bússola, ela não vai indicar exatamente o polo norte ou norte geográfico. Ela vai ser atraída para um ponto chamado de polo magnético do norte, que está situado a aproximadamente 1.400 quilômetros do polo norte geográfico, na ilha de Príncipe de Gales, no Canadá. Então, esse ponto, ele funciona como um grande ímã, né, o polo norte magnético, que ele atrai a agulha da bússola em sua direção. Então, dessa forma, ocorre um desvio da agulha da bússola para o polo magnético. Então, observem aqui o polo norte geográfico e o polo norte magnético. Esse desvio, ele recebe o nome de declinação magnética. Então, nós vamos observar que a agulha, ela está sendo atraída aí para o polo norte magnético. E a distância entre eles está em torno de 1.400 quilômetros. Dando continuidade, a gente vai verificar que hoje um dos recursos mais utilizados como meio de orientação, como instrumento de orientação, é o GPS. O GPS, essa sigla, ela vem da expressão em inglês Global Position System. Em português, quer dizer Sistema de Posicionamento Global. Esse sistema do GPS permite a localização de pontos sobre a superfície da Terra. Então, eu posso utilizar o GPS para me ajudar na localização de um bairro, de uma cidade, de uma montanha, de um deserto, entre outros. Os receptores de GPS que estão na superfície terrestre, eles vão receber os sinais dos satélites artificiais que estão localizados na órbita da Terra e eles vão calcular a sua própria posição. O nosso mascote da geografia, o nosso curumim, ele é muito curioso. Então, ele gosta também muito de pesquisar. E ele vai trazer aqui para nós explicando como é que funciona um GPS. Vamos acompanhar o nosso curumim. Lá nos anos 1970, foram lançados um monte de satélites para a órbita do nosso planeta. Cada um desses satélites manda um sinal para a Terra o tempo todo. É esse sinal que ajuda alguém com um receptor GPS aqui na Terra a calcular certinho a distância que ele está em relação a esse satélite. Existe mais de 1 bilhão de receptores de sinal no mundo todo. É com esse monte de receptores que fica mais fácil encontrar pelo menos 3 ou 4 satélites que combinam suas localizações e enviem coordenadas geográficas certinho do lugar onde uma pessoa estiver usando um aparelho com GPS. Legal, né? Olha só, tô aqui. Valeu, pessoal! Obrigada ao nosso curumim aí que trouxe essa explicação básica sobre como funciona um GPS. E você que utiliza no seu dia a dia, né, você já consegue aí ter uma ideia de como é o funcionamento desse recurso que é muito utilizado hoje como um meio de orientação e que nos ajuda na localização. Dando continuidade, a gente vai verificar no nosso texto que são cerca de 24 satélites artificiais, como este que aparece na tela para vocês. Esses satélites artificiais, eles estão girando ali em torno da Terra, enviando sinais para qualquer aparelho que possa recebê-los, os aparelhos receptores. Cada satélite, ele dá 2 voltas por dia no planeta. A qualquer hora, há pelo menos 3 satélites visíveis para os aparelhos de GPS em qualquer ponto do nosso planeta. O GPS ele está muito presente no nosso dia a dia atualmente. Vamos verificar nestas imagens que
O GPS, nós podemos utilizar ele no nosso celular, no relógio, em alguns outros equipamentos. Então, você pode estar utilizando o GPS no momento que você está dirigindo ou que você precisa utilizar um aplicativo de transporte, você pode estar utilizando o GPS quando você está viajando, você não conhece um lugar e você pode estar utilizando o GPS para te ajudar a se orientar e a se localizar. Você pode utilizar esse GPS no momento de uma corrida, você pode estar usando ele também quando você vai pedir você vai pedir ali, por exemplo, uma comida por meio de um aplicativo e aí você quer saber a localização do estabelecimento que vende aquele produto, aquela comida, entre outros. Então, o GPS ele é um dos recursos mais utilizados atualmente como como instrumento de orientação. E qual é a importância do GPS? O GPS, ele permite traçar as rotas mais rápidas, de forma mais rápidas, né? Ou mais curtas. Então, ele nos ajuda ele facilita os deslocamentos nas grandes cidades e também entre elas. O GPS, ele oferece uma precisão muito alta, geralmente dentro de alguns metros, graças aos satélites que orbitam a Terra. Então, esse instrumento ele pode fornecer não apenas a localização exata de um lugar que você desconhece e quer ir até aquele lugar, mas também ele pode trazer informações sobre altitude, velocidade, direção. Então, para mim, por exemplo, o GPS foi um dos recursos, um dos meios de orientação assim, magnífico, que ele nos ajuda muito na orientação. E ele sempre, além de ele traçar as rotas para o destino onde eu quero ir, por exemplo, ele me dá com bastante precisão o tempo estimado que eu vou levar, por exemplo, para chegar àquele local de destino. Bom, ficamos por aqui na nossa aula. Até a próxima!